A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 5. O título do capítulo é Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. Santa Deus. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. Verso 1. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Santa Deus. Então, da mesma forma que o Irão amava a Davi, ele ficou feliz que o seu filho, Salomão, se tornou o novo rei, né? Santa Deus. E ele já foi lá prestar homenagens ao novo rei, porque ele amava a Davi, seu pai, né? Santa Deus. Então é bom você estar sempre cercado de pessoas que te amam, que tem um bom relacionamento com a tua família, né? E o Irão, ele amava muito a casa de Davi e ficou feliz que o Salomão se tornou o novo rei, né? Santa Jesus Cristo. Jesus, ele se tornou o nosso rei, Santa Deus. E você tem buscado conversar com ele? Você fica feliz com a coroa que nosso Senhor Jesus Cristo herdou do nosso Pai Celestial, Santa Deus, que recebeu essa coroa pela sua obra maravilhosa que ele fez aqui na cruz, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Santa Deus. Então nós temos que ter essa alegria que o nosso rei, ele tem todo o poder, toda a autoridade, foi dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos alegrar com ele e ir de encontro a ele para fazer aliança com o nosso rei, né? Santa Deus. Da mesma forma que o Irão se alegrou com Salomão e foi fazer aliança com ele. Como nós fazemos aliança com Jesus Cristo? Crendo nele e batizando. Amém? Então, aquele que crer e for batizado, este será salvo. Assim nós temos aliança com Cristo Jesus. Santa Deus. E nós renovamos essa aliança tomando do sangue de Cristo, do vinho, e comendo do pão que representa o corpo de Cristo. Amém? Então nós renovamos essa aliança. Tem igreja que faz mensalmente, tem igreja que faz anual, que nem a que eu vou, né? Mas é importantíssimo você tomar a Santa Ceia e o batismo para você ter aliança com o Rei Jesus. Amém? Verso 2. Então Salomão enviou a Irão dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor o pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Santa Deus. Então o Davi, ele já tinha esse desejo no coração de fazer uma casa para o Senhor, né? Mas por viver em constantes guerras, né? Pelo sangue derramado nas guerras e pela falta de paz, por não ter o tempo, porque como tinha muitas batalhas, ele não tinha tempo de edificar uma casa, não tinha paz para poder edificar uma casa para o Senhor, né? Mas aqui o Salomão, após as conquistas, Davi derrotar todos os seus inimigos, Salomão teve um reinado de paz, né? Então a gente tem que dar valor pelas pessoas que lutaram e trabalharam para você conquistar o que você tem hoje, né? O Salomão, ele deu esse valor, ele viu a luta que o pai dele passou, viu todo o sofrimento que o pai dele passou para derrotar todos os povos ao redor, para que o Salomão herdasse aquele reino com paz, né? Então, filhos, deem valor ao que seus pais fazem por vocês. Eles trabalham todos os dias, matam um leão por dia para dar um sustento, para dar algo melhor para os seus filhos, né? Então, o Salomão guardou isso no coração e agora ele quer realizar o desejo do pai dele, Santa Deus, em forma de agradecimento e reconhecimento por tudo que o Davi fez. Amém? Então, isso é muito bonito, né? Verso 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os seus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Santa Deus. Então aqui ele já faz uma proposta para o Irão. Ó Irão, estou feliz que você veio aqui, você é amigo do meu pai, vamos fazer uma aliança? Eu tenho o desejo de construir uma casa para o Senhor, mas vocês trabalham melhor com a madeira. Então vamos juntar o meu desejo com a sua habilidade, vamos construir uma casa para o meu Senhor, né? Eu vou te dispor os meus servos para trabalhar junto com os seus e vou pagar
o salário dos seus trabalhadores, né? Vou dar sustento para tua casa. O que você acha disso, Irão, né? Vamos ver o que o Irão vai responder aqui. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Santo é Deus. Então aqui o Irão ficou feliz com a sabedoria do rei Salomão de reconhecer que o Irão e os seus homens tinham a habilidade de trabalhar madeira e de que essa empreitada para fazer a casa do Senhor ia ser bom tanto para o Salomão de realizar o desejo de seu pai e de honrar o Deus vivo, né? E também ia ser bom para o seu povo, né? Que ele ia receber o salário para poder fazer esse serviço, né? E ele reconheceu a grandeza de Deus de dar o reinado a um homem tão bom, né? Então, quando a gente vai buscar o nosso rei Jesus, como o Irão foi buscar o rei Salomão, a gente recebe tarefas para fazer, né? Aqui o Salomão já deu uma tarefa para o Irão, né? Olha, vamos construir uma casa para o Senhor, né? E Jesus Cristo ele nos deu tarefas, ele nos deu empreitadas para a gente fazer. Ele falou: ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Ele nos deu vários mandamentos para a gente fazer, né? Ame seu inimigo. Você está amando o seu inimigo? Você está perdoando? Você está ajudando o pobre? O que você tem feito pelo reino de Deus? Você ouviu? Você busca o Senhor Jesus, porque você crê nele, né? Você vai na igreja frequentemente. Você lê a Bíblia na tua casa, você faz oração. Então você sabe tudo o que Jesus Cristo te pediu. Você está fazendo a sua parte da empreitada? Porque aqui Salomão, ele falou: olha, me ajuda a fazer a parte de cortar os cedros e eu vou te dar um salário. Jesus Cristo também, ele vai te dar dons, ele te promete uma morada no céu, Santa Deus, a eternidade. Ele te promete a paz, o dom da alegria. Várias coisas Jesus Cristo nos prometeu, né? Mas é necessário a gente fazer a nossa parte. O que você tem feito pelo reino de Deus? Então o Irão, ele se alegrou ao ouvir as propostas de Salomão e se esforçou para colocar em prática, porque ele sabia que o motivo era justo. Então ele ficou feliz em ajudar o Salomão e ainda ele sabia que ia receber galardão, que ele ia receber o salário disso aí, né? Então, você que é cristão, Jesus Cristo falou que ele vai dar galardão cada um conforme as suas obras. Amém? Então vamos fazer obras que nem o Irão fez aqui, de ir lá cortar os cedros para construir a casa do Senhor. Amém? Verso 8. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouve o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade, acerca dos cedros e acerca das faias. Assim, então o Irão já falou: Sim, senhor, vamos começar. Porque ele sabia que quanto mais rápido ele começasse e quanto melhor o serviço que ele fizesse, que ele prestasse para o Salomão, melhor seriam as suas recompensas, né? Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designar, e ali os desamarrarei, e tu os tornarás, tu também farás minha vontade, dando sustento à minha casa. Santo é Deus, o Senhor nosso sustento, né? Então, trabalhe para o Senhor, você vai ser recompensado, amém? Ele vai te dar o sustento. Jesus ensinou que a gente não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Trabalhe hoje, vivo hoje, e o Senhor vai te dar o sustento, amém? Porque Ele é justo, né? E Ele paga aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, né? Santo Deus. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coroas de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Olha só, porque foi uma empreitada de vários anos esse trabalho com os cedros aqui, né? Para a construção do templo. Então, de ano em ano, eles trabalhavam e recebiam o seu salário. Santo é Deus. Continua trabalhando na obra de Deus, você vai receber a recompensa, tá? O Espírito Santo vai te conduzir a fazer a vontade de Deus. Os santos anjos de Deus estão anotando tudo que você está fazendo, e no tempo certo, o Rei dos Reis vai olhar o livro das suas crônicas e vai falar: olha lá, vai recompensar meu servo, porque durante esse ano ele trabalhou duro e agora chegou o tempo da recompensa. Tá chegando o tempo da recompensa, santo é Deus. Continua trabalhando duro aí, que logo logo você vai receber boas notícias, logo logo Deus vai abençoar a tua vida, tanto materialmente como espiritualmente, porque Deus, ele é generoso e ele cumpre aquilo que promete, tá bom?
Ele dá a cada um conforme as suas obras. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. Olha só o tamanho da empreitada. Isso aqui só os homens de Salomão. Eles se juntaram com os homens de Hirão também, né? Então aqui era uma quantidade enorme de pessoas trabalhando para a obra de Deus, né? 14. E os enviou ao Líbano, cada um mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Então aqui ele colocou o Adonirão para ser o responsável para essa empreitada de levar pessoas, de trazer do Líbano para trabalhar lá e para voltar depois para descansar em casa, né? Eles iam revezando as turmas, né? Ele trabalhava um mês, voltava e descansava 2 meses. Enquanto isso ia outra turma para trabalhar lá no Líbano, né? Olha só toda a estratégia aqui de trabalho dos operários aqui de Salomão, né? Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Olha só o tanto de gente aqui, né? Que empreitada foi para fazer a construção do primeiro templo de Salomão. E foram os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Hirão e os gibritas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Santo é Deus. Olha só como é bom ter organização, né? Salomão era um homem sábio e organizado e colocou vários responsáveis para cuidar, administrar essa obra, né? E aqui também está falando sobre a edificação não só da parte da madeira, mas também das pedras lavradas, das pedras preciosas. Então foram os homens de Salomão, de Israel, e o povo de Hirão que construíram o primeiro templo. Amém? Você na internet toma cuidado, tem muita gente ensinando várias coisas absurdas de como foi construído o templo. Aqui está na Bíblia, né? O templo de Salomão foi construído por pessoas, por seres humanos, né? E foi uma grande empreitada, uma quantidade enorme de pessoas trabalhando aqui, né? Eu já escutei, principalmente rabinos, tem uma tradição judaica que Salomão construiu esse templo com a ajuda de espíritos maus, que veio um anjo, deu um anel que dava poder para Salomão. Tem um monte dessas lendas assim, tá? Mas isso tudo conversa fiada, coisa para desviar a fé das pessoas, tá bom? O que a Bíblia ensina é que foi construída por pessoas, por seres humanos, com a administração, com a sabedoria de Salomão e de Hirão. Amém? Então, se você escutar qualquer outra coisa fora disso, não é bíblico, tá bom? Então, não acredita. O segundo templo também foi construído por pessoas, né? Deus usou do Zorobabel e dos exilados babilônicos para construir o segundo templo, né? E Deus tocou no coração do imperador da Pérsia para ele fazer um decreto autorizando os judeus a construir o segundo templo e dando materiais para eles poderem construir esse templo, né? Então Deus ele sempre dá a condição para você para realizar a obra de Deus, né? Toda pessoa que tem o desejo de fazer algo para o Senhor, Deus você pode não ter a condição, mas Deus toca alguém que tem condição financeira para te ajudar, para você poder fazer a obra de Deus. Amém? Se o seu desejo for justo, Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho e você vai fazer alianças aqui na terra, santo é Deus, e vai conseguir realizar aquilo que o seu coração almejava. Porque tudo que você faz para a glória de Deus, Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Amém? E o segundo templo ele foi reformado depois pelo rei Herodes o Grande, que servia ao Império Romano. Olha só como Deus toca as pessoas para construir seus templos, né? E depois veio Jesus Cristo e falou que aquele templo ia ser destruído, né? E que não ia passar essa geração sem antes acontecer. E tudo que Jesus profetizou cumpriu. 70 anos depois, o templo foi destruído. E agora nós somos o templo de Deus. Santo é Deus. Agora o Espírito Santo faz morada em nós. Santo é Jesus Cristo. Agora não é mais necessário edificar templos de pedra, né? Só que está profetizado que vão construir um terceiro templo, né? Só que esse terceiro templo já vai ser uma afronta contra Deus, porque não era mais necessário fazer sacrifícios. Jesus foi o último sacrifício, né? E quando começarem a fazer os sacrifícios novamente no terceiro templo,
e o anticristo se assentar no trono e proclamar Deus, aí vai começar os juízos de Deus aqui na Terra, né? Aí vai começar o Apocalipse, vai começar tudo que está escrito lá no livro de Apocalipse, né? As trombetas, os selos, as 7 pragas, as 7 taças da ira de Deus, tudo isso vai começar porque eles vão afrontar o Deus vivo, porque Jesus Cristo já veio à Terra, ele já nos trouxe a graça, já nos tornou templo e morada do Espírito Santo, né? Nós agora o adoramos a Deus em espírito e em verdade, não precisamos mais ir a um templo para poder sentir a presença de Deus, né? Agora Deus rasgou o véu de cima a baixo, santo é Deus, e agora nós temos acesso direto ao nosso Pai, santo é Deus, não tem mais necessidade de um templo e de sacrifícios, né? Nós somos o templo de Deus. Então dá um glória a Deus aí na tua casa, ora, agradece a Deus por essa obra maravilhosa que Jesus Cristo nos trouxe, que nos aproximou do nosso Pai, né? E assim, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus e continue buscando, fazendo alianças com Deus, tomando a Santa Ceia. Se você ainda não se batizou, batize o quanto antes, faça aliança com o teu rei e você logo vai herdar a coroa da vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.